Olha, você viu aqui então, a reforma administrativa que será votada amanhã na Assembleia tira o status da Coordenadoria de Parcerias Público-Privadas, passa a ser uma diretoria ligada à Secretaria de Administração. E viu também os novos 4 nomes confirmados no governo Rafael e as suas indicações. Quem fez as indicações? Vamos avançar agora, porque falando em Assembleia, Ari, tem uma questão que ainda está por resolver, mas por muito pouco. É o acordo para a presidência da Assembleia, e o Ari, ele dividiu esse acordo em 3 atos. Para costurar um acordo desse tamanho, tem que ser dividido. 3 atos. Qual é o primeiro ato, Ari, desse acordo? Esses atos estão acontecendo agora. É bom dizer para a nossa audiência que, enquanto a gente fala aqui, eles estavam marcados para agora, para este horário. O primeiro é que o governador Rafael Fonteles, ele vai se reunir com o vice Temístocles, certo? Na casa dele, Rafael. Está aí na tela, Ananias, do seu lado. Olha aí. Primeiro ato, Rafael se reúne com Temístocles. Isso em busca do consenso para a eleição da Assembleia. Segundo ato, Rafael se reúne com Franzé. E o terceiro ato, Temístocles se reúne com Franzé. Bem, agora, tá? Inclusive, eu tentei falar com eles, mas ninguém atendeu o telefone. Então, devem estar reunidos, sim. E qual é a costura? É para evitar um empoderamento da oposição na Assembleia Legislativa. Porque se esses 2 grupos que formam a base do governador eles se digladiarem e os 7 deputados da oposição aparecerem, porque Jeová Alencar já declarou voto em Franzé, então não conta, os 7 do Progressistas, exatamente do Progressistas, eles aparecerem ali como fiel da balança, isso é empoderar a oposição, coisa que o Rafael não quer. Então, como fazer isso? Forçar esse consenso. Eu apurei que o consenso é nas seguintes bases. O Franzé sendo o primeiro presidente. Agora, vamos aguardar os desdobramentos dessas reuniões de hoje, porque amanhã isso vai sair, inclusive um não consenso, pode ser um não consenso, mas hoje na Assembleia a tendência é essa, que haja esse consenso e que o nome, a priori, seja o do Franzé. Agora eu fiquei curioso, o que Rafael disse para Temístocles nessa reunião? Olha, ele foi aconselhado, acho que por deputados, a mostrar a matemática eleitoral da Assembleia, já que o Temístocles é tão bom de pesquisa e de matemática, mostrar que quando você tem 12 para conseguir 15, faltam só 3. E quando você tem 9 para conseguir 16, faltam 7. Por que o Severo tem que conseguir 1 a mais? Porque em caso de empate, o Franzé vence. E o que o Rafael disse para o Franzé? Eu, se fosse o Rafael, se eu fosse o Rafael, eu diria, para de falar que vai mudar tudo, que vai convulsionar a Assembleia, que não vai sobrar tijolo sobre tijolo, porque os deputados não gostam disso. Se você falar que vai revirar tudo pelo avesso e vai mexer com o status quo, é complicado para conseguir esses 30 votos. Eu aconselharia isso. Franzé, seja mais prudente. Semelhante com o que o Temístocles diria para o Franzé? Olha, no caso do Temístocles, eu acho que ele vai muito pragmaticamente negociar mesmo espaços, porque ele é pragmático. E eu ouvi de um deputado do MDB o seguinte, por isso que eu estou trazendo o Franzé também. Esse deputado me disse o seguinte, eu avisei, se fosse o meu nome, tinha dado certo. Eu avisei, eu agora vou cuidar das minhas coisas. E o nome dele era o? Não posso falar, porque não foi. Ô, Franci, o Ari traz pra gente Rafael na eleição da Assembleia. É necessário. Eu creio que ele não queria entrar nessa eleição da Assembleia, nessa disputa, nas conversações, mas esse consenso ele tem que acontecer antes que as chapas sejam oficializadas, porque tanto o Franzé quanto o Severo já ofereceram a primeira secretaria para a oposição. E na montagem dessas chapas, nós já observaríamos para onde o Progressistas ia tender a dar um apoio, porque aquele candidato que o Progressistas escolhesse seria o candidato que o Progressistas indicaria a primeira secretaria para a mesa diretora. Então, esse acordo tem que ser costurado antes da formalização das chapas. É possível, mas eu continuo ainda um pouco descrente que ele vai sair assim fácil, porque as conversas, o que eu observo, conversando com deputados do MDB,
que eles não estão dispostos a abrir mão, mas entrando aí a figura do Temístocles, pode ser que haja esse convencimento. Tá aí, então. Cíntia, o Rafael entra em campo. E aí a gente tem percebido no perfil de Rafael um perfil muito estrategista. Isso ficou muito claro durante a campanha eleitoral. A cada passo ele sabia o que queria fazer. E o que a gente conversa com os gestores que trabalharam com o Rafael, gestores escolhidos para as pastas do governo, é que, olha, a gente conversa com o Rafael e ele está pensando na frente, ele já está... É por isso que o governo é baseado em metas, o que cada um precisa chegar, onde cada um precisa alcançar. Agora, nesse terreno da Assembleia, é um terreno bem árido para andar, mas o governador teve que entrar, porque a oposição estava decidindo a eleição. Pois é, mas ele adotou uma postura diferente, né? Ele está entrando, mas de uma forma muito respeitosa, sem invadir os espaços da Assembleia Legislativa, que houve no passado alguns questionamentos em relação a isso. Então, essa forma, que é um desafio, né, para todo o governo que está começando, a Assembleia Legislativa é um desafio. Quem vai conduzir os destinos do Parlamento Estadual é desafiador. E a forma como ele está lidando com esse assunto, inclusive se afastou, não se envolveu diretamente, não se expôs, não expôs os deputados, nem o Franzé, que é o que o partido dele apoia. Eu acho que isso está sendo muito bem visto pelos deputados, essa maneira como ele está conduzindo essa negociação com o parlamento. E Rafael, que na sua equipe põe mais um nome que era da gestão Firmino Filho. Quem é, Cíntia? A Cíntia Bartz, ela é funcionária da prefeitura, ela é servidora municipal, ela era ex-coordenadora da Agenda 2030, que era o planejamento da gestão Firmino Filho de longo prazo, né, para a cidade de Teresina, e ela será presidente da Fundação CEPRO, que vai ganhar um novo desenho, segundo o futuro secretário de Planejamento, que é o Washington Bonfim. Ele quer fazer um resgate, olha, ele anunciou aí alguns nomes, né, como a... você que lê. Vamos lá, olha. Tweet de Washington Bonfim. A superintendente de orçamento estadual será a contadora e analista do Tesouro Estadual da Cefaz, Adriane Feitosa Arruda. E a superintendente da CEPRO será ocupada pela arquiteta e urbanista, servidora da Prefeitura de Teresina e ex-coordenadora da Agenda 2030, Cíntia Bartz Machado, o nome que Cíntia Lages se refere nessa avaliação que põe agora a CEPRO, que é o órgão que faz todo o planejamento do Estado, que historicamente tem um mapeamento de todo o Estado do Piauí, define muitas das prioridades do Estado, agora na mão deste perfil aqui, servidora da Prefeitura de Teresina e ex-coordenadora da Agenda 2030. É isso, é interessante esse registro, porque a Fundação CEPRO, historicamente, ela foi muito importante para o PT, nos primeiros governos do Wellington Dias, porque da Fundação CEPRO, onde estavam os intelectuais, aquelas cabeças, né, que pensavam o planejamento... Antônio Neto, César Fortes. Não me engano, César Fortes. César Fortes foi um grande nome nas próprio primeiras Marcelino gestões. Fonteles. Próprio Marcelino Fonteles que foi. E aí a Fundação CEPRO, com várias reformas que o Estado passou, ela perdeu não só status, mas ela foi esvaziada. Ela hoje, abriga ainda estudiosos, técnicos de muita qualidade, mas ela não tem mais aquele mesmo papel que tinha. E um dos objetivos é turbinar a Fundação CEPRO em 3 pontos. Né? Eu conversei com o Washington Bonfim, ele me disse: recuperar a capacidade de produzir indicadores econômicos, que serão fundamentais no governo Rafael Fonteles, porque isso vai ser um apoio para a tarefa de cumprir aquela meta, você falou das metas aí, que é dos 80 mil postos de trabalho. Então, eles consideram que conhecer o Estado, os indicadores econômicos do Estado, é fundamental para mapear onde se vai atrair investimento. E aí a Investe Piauí vai ter uma relação muito direta com a Fundação CEPRO e o próprio Washington Bonfim, que tem um acesso a alguns organismos internacionais, já teve reuniões com o PNUD, que é o Organismo das Nações Unidas
para o desenvolvimento, e o PNUD tem recursos, então eu acho que ele está vislumbrando aí a possibilidade de uma forma de entrosamento maior, visando a injeção de recursos na Fundação CEPRO para esse mapeamento. E a CEPRO, isso é uma novidade, ela vai ter um olhar sobre o setor urbano, porque a CEPRO sempre foi muito forte no mapeamento das zonas rurais, dos setores rurais do Estado, até porque isso era prioridade nas primeiras gestões do Wellington Dias. E agora esses núcleos urbanos vão estar no radar da Fundação CEPRO, que passa a trabalhar. Essa é uma ideia do Washington Bonfim, que é o secretário de Planejamento, que foi quem a gente viu aí anunciando esses nomes.